Fios e fias, boa noite. Vamos lá? Boa noite não, boa noite para mim, porque eu estou gravando à noite. Talvez você não perceba que a qualidade não esteja tão legal quando de dia, né? Eu estou aproveitando algumas luzes aqui para ver se dá certo, beleza? Mas vamos lá, vamos meter dança. Olha só, meu povo, estamos falando, por exemplo, no primeiro ano, né? Estamos falando já de tabela periódica, certinho? Então estamos entrando em tabela periódica. Resultado, nossa tabela periódica aqui já está falando de subcamadas na tabela periódica e eu sei que você lembra disso, né? As subcamadas na tabela periódica, elas vão identificar, né? Vão ser identificadas a partir se o cara for um elemento representativo com última subcamada em S ou em P, ou se o elemento for de transição, que pode ser de dois tipos, elemento de transição interna e elemento de transição externa. Beleza? Beleza. Meu processador, você está percebendo, ele é um pouco ruim, porque eu deixei ele fazendo outra coisa, né? Enviando aula, então por causa disso ele fica um pouco cortado. Mas não se preocupe não, que vai dar certo. Amém? Amém. Vamos nessa. Quando você chega, pega e dá uma olhada na tabela periódica, não sei se vocês perceberam, ó, vocês vão perceber, mas olha só que beleza. Eu tô tirando onda, ó. Canetinha mágica, Nóbrega 40 anos. Uau! Olha só. Então, o que vai acontecer é que eu tenho, na tabela periódica, outras características, outras propriedades. Então, eu tenho aqui as chamadas propriedades periódicas. Tenho aqui as chamadas propriedades periódicas. Certo? Essas propriedades periódicas, elas são importantes também para a gente, porque elas vão definir se o cara tá podendo ganhar ou perder elétron. Ela que vai definir se está ganhando ou está perdendo elétron. Então, dentro das propriedades periódicas, o que é que eu vou ter? Eu vou ter a primeira propriedade periódica, certo? Primeira propriedade periódica vai ser o que a gente chama de raio atômico. Todo mundo já ouviu falar nesse raio atômico. O raio atômico é a distância que sai do núcleo até a última camada. Lembrando, qual é a última camada? Aí você tem que responder o quê? Depende. Depende de quem seja o elemento químico, Marcos. Perfeito. Depende de quem seja o elemento químico. Porque eu posso ter um elemento químico como o hidrogênio e hélio só tem uma camada. Então o raio atômico dele é pequenininho, só tem uma camada. Agora eu posso ter um elemento químico como o frâncio, que tem 7 camadas. Então, 7 camadas. O frâncio tem 7 camadas, consequentemente o raio atômico, ou seja, a distância do núcleo até a última camada, é gigante em comparação ao hidrogênio, ao hélio. Só para você ter uma ideia, o hélio é o menor de todos e o frâncio é o maior de todos. Legal? Maior raio atômico de todos. E o hélio é o menor raio atômico de todos. Marcos, como é que eu vou identificar isso aí? Calma. Calma, 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 que vai dar certo. Volte pro caderno. O raio atômico, então, você vai colocar um conceitozinho, é a distância do núcleo até a última camada. É a distância do núcleo até a última camada. Tranquilo? Deixa eu desentortar aqui a nossa lousa mágica. É a distância do núcleo até a última camada. Marcos, então como é que determina isso? Muito fácil. Você tem que perceber o seguinte, toda vez que eu tiver o raio atômico e que eu quiser determinar a distância do núcleo até a última camada, eu tenho que olhar a tabela periódica, certo? E se eu quiser olhar a tabela periódica, deixa eu procurar minha tabela periódica aqui. Deixa eu procurar rapidinho, viu? Eu não tenho como pausar mais. Que fezes. Deixa eu ver aqui onde é que eu acho minha tabela periódica. Tabela periódica, vem cá, minha filha. Tabela periódica. E ela vai abrir. Daqui a pouco você vai ver.
Então, se eu tenho a distância do núcleo até a última camada, lembre que os períodos identificam a quantidade de camadas, certo? Se os períodos identificam a quantidade de camadas, é a partir dele que eu vou observar a principal parte em comparação em termos de raio atômico. Então, eu sei, por exemplo, olha aqui para o caderno de tio, eu sei que o raio atômico vai aumentar assim, ó. Eu vou colocar aqui um esboço da tabela periódica, o esboçozinho da tabela periódica. Você já conhece aqui que tio já fez várias vezes esse esboço feio pra caramba. Mas entenda o seguinte, aqui você tem os períodos, né? Deixa eu ver se abriu já. Deixa eu ver se já abriu. Não abriu ainda não. Vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, as várias camadas, os vários períodos que identificam a camada. Então, o que acontece? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até a última camada. Tranquilo? Até a última camada. Você sabe disso. Deixa eu ver se eu consigo agora lhe mostrar o que eu quero. Vem cá. Essa. Não sei. Essa. Não sei. Essa. Pronto. Que lindo. Olha só que lindo, tios e tias. Então você está percebendo o seguinte, ó. Você está percebendo que eu tenho aqui, ó, primeiro, coisa feia. Eu tenho aqui, vou aumentar o tamanho aqui para ficar bonitinho para você. Aumentando o tamanho. Pronto. Eu estou percebendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 são os períodos. Os períodos identificam, então, a quantidade de camadas. Consequentemente, quanto maior for a quantidade de camadas, maior será o raio. Quanto maior for a quantidade de camadas, maior será o raio. Então, como é que fica isso? Eu estou percebendo que o raio atômico, então, aumenta assim, ó. Vou pegar uma caneta aqui, por favor, não percebam que a caneta está toda desgraçada, certo? Ela está aumentando, ó, o raio atômico aumenta de cima para baixo. Ó, vou colocar aqui, como eu sempre coloco, eu coloco setinha A. O que quer dizer a setinha A? A setinha A diz o seguinte, ó, quanto maior for a quantidade de camadas, maior será o raio. Maior será o raio. O que quer dizer isso? Quer dizer que se cada vez a gente vai descendo, e se eu quiser comparar cada elemento químico vai aumentar, melhor, se eu quiser comparar os elementos químicos, eu vou ter um elemento químico com menor raio atômico em cima e com maior raio atômico embaixo, se eles estiverem pertencentes à mesma família, certinho? Então o raio atômico sempre aumenta de cima para baixo a partir da família. Lindo? Tá lindo, não tá? Tá muito fácil, tá muito fácil. Marcos, e agora? E se, por exemplo, eu tivesse isso aqui, Marcos? E se eu tivesse isso aqui? Eu tenho aqui, por exemplo, o rubídio e vou pegar pesado e pego a prata. Olha só, a prata está cá embaixo. Os dois possuem 5 camadas. Ah, Marcos, ficou fácil. Quer dizer, então, que o rubídio e a prata, eles possuem o mesmo raio atômico. Mentira. Mentira, pelo amor de Deus. Eles não podem ter o mesmo raio atômico. Então vai acontecer o quê, filho? Vai acontecer o seguinte. Vai acontecer que... Opa, aqui. Quando vai acontecer... Eita, fezes, está tudo embolado aqui. Vai acontecer que se eu tiver o rubídio e tiver a prata, mesmo pertencente ao mesmo período, eu vou ter um maior raio atômico quem tiver elétron mais solto. Gente, quem segura elétron nas camadas, na eletrosfera, é a atração do núcleo. Se é essa atração do núcleo que segura o elétron, quanto maior for a carga positiva do elétron, mais ele vai puxar o elétron para dentro. Certinho? Toda hora muda o colorido, né? Eu chego mais perto, muda, sabe? Então, eu vou ter o seguinte, o núcleo, quanto maior for a quantidade de prótons, quanto maior for o número atômico, consequentemente, aquele raio atômico, ó, aqui, ó, aquele raio atômico começa a ser mais atraído para o núcleo. Então, quanto maior for o número atômico, presta atenção que eu vou lhe falar, quanto maior for o número atômico, maior
ou menor será o raio. Quanto maior for o número atômico, menor será o raio. E aí você chega na tabela periódica e percebe o seguinte. Na tabela periódica, você percebe que o número atômico, eu não sei se você está olhando dessa setinha, o número atômico aqui, ó, esse 19, tá vendo? 19? Se eu for para o 20, se eu for um pouquinho mais para o lado, ele vai para o 20. Isso quer dizer que está aumentando o número atômico. Se eu aumento o número atômico, ele é inversamente proporcional ao raio atômico. Então, se eu estiver comparando o rubídio, que tem número atômico 37, e observar a prata aqui, ó, a prata aqui, ó, a prata tá aqui, ó. Eu não sei se você está vendo dois mouses, né? Mas entenda, de qualquer forma. Agora você está vendo só um mouse. Então, a prata está aqui, o rubídio está aqui. Quem é que tem maior raio atômico? O rubídio, porque tem menor número atômico. Ele tem maior raio atômico porque tem menor número atômico. Tem menos prótons, tem menos prótons. Perceba, a prata tem 47, o rubídio tem 37 prótons. Então, poxa, ficou fácil. Resultado, eu vou lhe mostrar no caderninho uma coisa beautiful. Olha só. No caderninho você percebe então que o raio atômico também vai aumentar da direita para a esquerda e eu vou chamar essa setinha de setinha B. Então, quando eu tiver dois elementos químicos com a mesma quantidade de camadas, eu vou simplesmente observar quem é que tem maior ou quem é que tem menor número atômico entre eles. Ou seja, se eles dois estiverem no mesmo período, eu tenho que observar simplesmente quem tem menor número atômico entre eles. Importante, importante. A setinha, ela só aponta para onde aumenta, beleza? Para onde aumenta o raio ou aumenta qualquer propriedade periódica. Venha comigo. Então quer dizer o seguinte, letra B, o Bzinho que eu vou colocar aqui, ó. Ó o Bzinho, ó. Eita, tá entortando, entortando. E agora eu vou desentortar, ficou bonito. E coisa tecnológica de tioquinho. Quanto menor for o número atômico, menor será a quantidade de prótons, e você sabe por quê? A quantidade de prótons. Menor será a quantidade de prótons e, consequentemente, menor será, fica meio redundante, mas não estou nem aí, menor será a atração entre prótons e elétrons. A atração entre prótons e elétrons. Ó, prótons e elétrons. Aumentando assim o raio. O raio atômico. Aumentando assim o raio atômico. Tios e tias, entenda uma coisa linda. Você percebe que hoje está aumentando aqui o raio atômico o tempo todo. Porém, toda vez que você quiser observar, primeiro você vai ver a quantidade de camadas entre eles. Depois, você vai observar, se por um acaso estiverem a mesma quantidade de camadas, ou seja, o mesmo período, desculpe, você vai observar o B. Você só observa o B se o A já passar. Se o A for o mesmo, beleza? Ou seja, se a quantidade de camadas for a mesma, eu olho o B, quanto menor o número atômico, maior será o raio. Beleza? Quanto menor o número atômico, maior será o raio. Até então, tá tranquilo, não tá? Tá tranquilo, 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 não tá? Tá bem fácil, tio. Tá muito fácil. Eu quero ver coisa difícil. Né? Eu quero né? Lascar em banda. Né? Mas vamos ver. Eu sei que você gosta de desafio. Né? O importante é isso, é assim mesmo. Você tem que arrebentar. Vamos lá. Próximo
Próxima propriedade, ela é dependente do raio atômico. Então, o raio atômico é uma propriedade principal da gente, certo? Porque, veja só, o raio atômico determina a distância entre o núcleo e a eletrosfera, e a última camada. É na última camada que acontecem as ligações químicas. Então, para eu conseguir identificar cada partezinha dessa, o que é que eu faço? Opa, beleza. Eu tenho que ver o seguinte, se eu tiver uma eletrosfera muito próxima do núcleo, esses elétrons estão muito presos. E se esse elétron está muito preso, é mais fácil ele receber um novo elétron, ou seja, ficar mais eletronegativo, do que um raio atômico grande. Um raio atômico grande, o elétron fica solto. Poxa, se o elétron está solto, maravilha. O elétron está solto, ele perde. O raio atômico está muito longe, né? A distância do núcleo até a última camada fica muito grande. Então o que vai acontecer? Esse elétron está solto, ele sai. E quando ele sai, ele fica positivo. A gente chama isso de eletropositividade. Muito fácil. Muito fácil. Por causa disso, vão aparecer agora duas propriedades, a chamada eletronegatividade e eletropositividade. Muito fácil. Amém, igreja? Amém. Vamos nessa. Segundo caso. Segundo. Eu vou ter aqui o chamado eletropositividade. A eletropositividade será a tendência de perder elétron. Vou colocar isso e você também, lógico. É a tendência a perder elétron. A perder elétron. Por isso que ele fica positivo, certo? Elétron, então a tendência a perder elétron. Gente, aí vai acontecer que quanto maior for o raio atômico, mais eletropositivo esse fio de uma égua vai ser. Beleza? Porque vai ser mais fácil de perder esse elétron. Marcos, a química é muito fácil, é muito linda, é mágica. Vamos. Então o que vai acontecer? Eu vou ter de novo e vou desenhar aqui para você, que eu sei que você adora os meus desenhos, né? A tendência a perder elétron. Então, quanto maior for o raio, então você vai colocar isso como observação. Aí você anota aí com você, beleza? Porque você está acompanhando e está gravando e está anotando, está, né, arrebentando. Você vai colocar, então, o seguinte, você tem aqui, ó, vou colocar uma tabela periódica aqui do cantinho de cá, para ficar bem bonitinho. Ó. Resultado. O que vai acontecer? A eletropositividade vai ser a tendência a perder elétron. Então, quanto maior o raio atômico aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda. Consequentemente, a eletropositividade vai ser do mesmo jeito. Porém, os gases nobres eles não têm uma tendência natural a perder elétron. Então, eu não vou colocar a eletropositividade aqui para os gases nobres. É importante que eu lhe diga uma coisa. Os gases nobres, eles não têm a tendência natural a perder elétron. Porém, eles podem perder elétron. Eu posso estimulá-los a perder elétrons. Beleza? Eu posso estimulá-los a perder elétron. Aí pode, tranquilamente. Vamos ver então como é que acontece isso. Deixa eu ver aqui. Tererê, tererê. Deixa eu ver aqui, que abriu um bocado de coisinha aqui. Depois eu mexo nisso. Certo. Vamos lá. Tem a tendência a perder elétron. Vê. Caderno. Se há tendência a perder elétron, estou percebendo que os gases nobres eles não têm essa tendência natural. Então, os gases nobres não participam da eletropositividade. Isso é um pega para capar dentro da química, porque tem alguns cientistas que consideram que exista eletropositividade para os gases nobres, porque eles podem perder elétrons, mas eles são estimulados a perder elétrons. Não perdem elétron fácil assim, não. Beleza? Se eu tenho eletropositividade, que é perder elétron, eu vou ter, então, terceiro caso. Ó, terceiro.
a chamada eletropositividade. A eletropositividade. E se a eletropositividade é a tendência... Poxa, errei. Que fezes. Deixa eu apagar aqui, viu? Peraí, viu? Olha só que apagador mágico. Uau! Eletronegatividade. Me desculpem, meus lindos. Negatividade. Então, eletronegatividade. Eletronegatividade. Então, você vai colocar lá que se a eletropositividade é a tendência a perder elétron, eletronegatividade é a tendência a ganhar, olha só, ganhar elétron. Que fácil. Que fácil. Elétron. Então, como é que vai ficar as setinhas? Como é que vão ficar as setinhas? Ah, as setinhas vão ficar assim, ó, Marcos. Eu vou ter a tabela periódica aqui, ó, bem bonita. Eu sei que você adora quando o tio desenha a tabela periódica tão bonita, tão bem feita. E aí acontece que o seguinte, a eletronegatividade vai funcionar ao contrário. Porém, você vai perceber que não existe possibilidade de um gás nobre ganhar elétron. Não existe a possibilidade de ganhar elétron. Marcos, e agora? E agora, se ele não tem a tendência a ganhar elétron, simplesmente ele não participa dessa classificação. E vamos ver. Então, ó, eu vou pegar e vou excluir os gases nobres dessa classificação de eletronegatividade. Certo? Gente, temos outras propriedades periódicas, nós vamos ficar por aqui por enquanto, né? Porque quando é live fica mais fácil porque a gente fica mais tempo conversando, dá uma relaxada, é legal ouvir a voz de vocês e fica parecendo que a gente está próximo, né? Mas, quando a gente está gravando aula, não é tão divertido, beleza? Mas lembre que qualquer dúvida, você tem o WhatsApp de Tio Quinho, pode mandar a sua dúvida, beleza? Deus abençoe. Tome cuidado com essa quarentena, viu? Se cuidem e qualquer dúvida, pergunte ao tio, viu? Beijão.